Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu sou Renato Farinha, ator, professor Renato Gomes Machado, mas ator Renato Farinha. E trabalho, na Academia de Atores Tríade, que é uma produtora, uma empresa individual que trabalha com a produção cultural e com o ensino de artes cênicas. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco das minhas fontes, de onde eu bebo para construir os meus espetáculos, para pensar o meu teatro. E eu não sou doutor no assunto, não sou grande especialista ainda em teatro ritual, mas o que nós vamos falar agora é sobre o teatro de Artaud, E a gente vai conhecer um pouquinho, o pouco que eu conheço, o pouco que eu concebo nas minhas produções, que é inspirado nessa experiência de Antonin Artaud, o teatrólogo e dramaturgo francês, que tem toda uma experiência e traz toda uma cara para o que nós chamamos de teatro ritual ou teatro da crueldade. Sim, teatro da crueldade, como ele mesmo chamava. A gente vai entender um pouco mais, e eu digo já para os especialistas que assistiram esse vídeo, não é a grande colocação, não estou sendo aqui o grande especialista em Antonin Artaud. Estou falando das minhas concepções, daquilo que eu compreendo, daquilo que eu tento levar. E estou aberto a diálogos para que eu possa melhorar os meus estudos, para que eu possa enriquecer mais. Tenho lido, estou procurando ler mais. Ainda considero muito superficial o que eu vou apresentar para vocês, mas é o pouco que eu tenho para oferecer e compartilhar e quero levar para vocês. Bom, primeira coisa, quem era Antonin Artaud? A gente fala aí Artaud, teatro ritual, mas quem é esse Artaud? Ele era um artista francês, então o nome já diz tudo, ele era dramaturgo, ele era diretor de teatro, e de repente ele rompe com os surrealistas, com o movimento surrealista, do qual ele fazia parte, e ele rompe por quê? Porque ele discordava da decisão do grupo, de se associar ao Partido Comunista. Ele achava que não tinha sentido eles levarem o teatro, todo o trabalho teatral que eles desenvolviam, para junto do Partido Comunista. Não era o ideal dele, não era o que ele concebia do fazer teatral, da proposta que ele acreditava. Então ele rompe com os surrealistas. Por quê? Porque os surrealistas se aliam ao comunismo, E aí, de repente, a gente vem aí nesses que gostam de ficar nos clubinhos políticos, Olha aí que interessante, comunismo é uma praga, Porque olha, até o próprio Antonin Artaud rompe porque os contemporâneos dele se aliaram ao comunismo. Não, gente, vamos entrar nessa colocação aqui agora. Mas diante daquela realidade contextual, daquela realidade histórica, Artaud não achou prudente, achou que tinha a ver o que ele queria levar o teatro para se aliar ao comunismo, ao Partido Comunista. Então ele rompe com os surrealistas. E ele começa então a trabalhar a proposta dele, Então vai reerguendo, divulgando um novo teatro, E aí vai montando suas peças dentro de versões clássicas. Isso é interessante falar, que ele não trabalhava com nada muito espetaculoso. Ele pegava o clássico, Fazia releituras, E começava a combater, o que agora eram os inimigos dele, os surrealistas, que até então eram seus aliados, agora eram seus inimigos. E ele vai começando a construir. E ele mesmo, Antonin Artaud, chama, o teatro que ele estava concebendo de teatro da crueldade, porque era uma tentativa de inverter a relação, porque até então havia uma preocupação do teatro com o texto que ia ser trabalhado, Então pouco se importava com a cena que ia ser transmitida, Então, e aí ele começa a inverter isso. A preocupação era a encenação precisa falar por si mesmo. E aí nesse ponto que eu começo a chegar no que eu penso. Eu concordo com isso. Eu posso ter o texto mais fabuloso do mundo, texto clássico, e aí eu pego, até puxo aqui para vocês, Eu posso pegar isso aqui, Gil Vicente,
Os clássicos de Gil Vicente, como o Alto da Barca do Inferno, que são fantásticos, mas se eu não me preocupar com a encenação, se eu não me preocupar com o que eu vou mostrar, com a imagem que eu vou mostrar, de pouco adianta estar com esse texto maravilhoso de Gil Vicente. Ele não vai surtir efeito, ele não vai transmitir, né? E aí, Antônio Artois, quando ele preocupa-se com essa encenação, a gente vai falar mais à frente, ele não está trazendo uma roda nova, ele está simplesmente revitalizando a roda que já existe das tragédias gregas. O teatro grego tinha essa preocupação com a imagem, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? O preocupar-se com a encenação, não só o texto, o ator em cena, né, ele tem que transmitir sentimento, né? As palavras escritas precisam entrar nessa imagem, nessa encenação, para causar uma impressão, um sentimento na plateia. Então, a encenação para ator, né, quando ele busca esse novo teatro, vamos descer aqui um pouquinho para vocês acompanharem. Então, ele fazia uma crítica ao domínio ordinário das palavras no teatro. Ele pretendia chegar ao extremo da linguagem. A chave seria a encenação, não o texto. Então, eu posso estar com o texto mais simples possível, né? Eu posso estar com batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Mamãezinha, quando dorme, põe a mão no coração. Então, o texto pode ser o mais simples possível, mas o ator, a partir do momento que ele veste esse texto, com que ele começa a sentir esse texto, ele vai transmitir na imagem, na encenação, um sentimento que vai prender a plateia. E era isso que acontecia nas tragédias gregas. O texto. E aí eu começo a refletir, quando eu penso nessa questão da encenação de ator, eu começo a refletir lá na Grécia Antiga. Eram arenas enormes, as arenas do teatro de arena, lá na Grécia Antiga. Imagine estádios de futebol enormes, e lá embaixo, onde ficava o palco, e naquela época não tinha microfone, alto-falante, amplificador de voz, era a voz mesmo do ator, eram os tambores que eram utilizados porque tinha muita presença de elementos musicais, então, para projetar o som. Então, para que o ator conseguisse transmitir a sua mensagem, ele precisava se preocupar com a encenação. Ele precisava que a encenação falasse por si. Porque muitas vezes a voz não seria ouvida, mas a imagem transmitida. A imagem que fosse mostrada. E era isso que a Antônio Artaud queria. Ele queria um teatro que a encenação falasse por si. Que a encenação fosse a chave e não o texto. Eu posso ter um texto lindo. E aí se você para e analisa, realmente tem um certo sentido o que Artaud propunha. Você pode ter um texto mais fabuloso, mas se esse texto não provoca no ator um sentimento para que a ação cênica dele, para que a encenação dele fale por si. E aí eu gosto muito de citar das minhas referências no Brasil, que é Paulo. Então, como eu falava, uma das minhas referências no teatro brasileiro, e que trazem muito de Antônio Artaud, é Paulo Autran. Né? Paulo Autran, ele podia pegar o texto, né, mais simples possível, o mais simplório dos poemas, e a ação cênica, a encenação de Paulo Autran, ela transmitia sentimento, ela transmitia uma sensação na plateia. É comum ver quem tem a possibilidade de assistir ao vivo, ou já assistir até algum vídeo do espetáculo de Paulo Autran, a gente ficava em êxtase com o mínimo movimento. Ele não era um ator de grandes movimentos no palco. O movimento dele era simples e mínimo. Mas quando tinha o movimento, causava um êxtase, causava uma sensação na sua plateia. E é isso que Artaud procura. Né? A encenação deve falar por si.
O movimento cênico, o movimento do ator em cena. Não preocupa com o texto, não se preocupa se o texto é extenso, é longo, é um texto muito bem elaborado, é um texto cheio de uma colocação, porque não é isso que a gente está procurando. No teatro de Artaud a gente procura a encenação. Ela precisa falar por si. Então essa era a grande chave do teatro de Artaud. O humor e a poesia. Se a gente pega e vai lá na Grécia Antiga, e agora a gente vai aqui chegar a um ponto que eu gosto de citar quando eu falo de Artaud, se você vai olhar a origem do teatro na Grécia Antiga, esse teatro começa primeiro com as tragédias, que tinham uma fundamentação espiritual e religiosa de transmitir um ensinamento, de transmitir uma questão de fé, e a comédia que vinha em contrapartida, em contraponto a essa tragédia, que queria satirizar situações políticas e até religiosas, né? Tanto que o primeiro ator, né, o Hipócrita, né, como eram chamados os atores na tragédia, na comédia grega. Então, o primeiro ator, que era o Téspis, que usa de colocar na primeira pessoa o texto. Até então eles faziam sempre na terceira pessoa, na segunda pessoa, nunca colocavam na primeira pessoa. Ele, numa dos espetáculos, ele se personifica como Dionísio. Eu sou Dionísio, o deus do vinho, Baco, né? O deus dos bacanais, das festas, né? Das orgias. Então Téspis usa a primeira pessoa. Lógico que, claro, isso uma comédia, né? Onde ele já estava ali criando uma sátira, mas de alguma maneira o teatro na Grécia Antiga já trazia, e a gente tem como grande referência a Grécia como origem do teatro, trazia já esse contraponto de humor e poesia. Então, quando a gente vê essa questão do humor hoje em dia, alguns fazem suas críticas, que o humor é negro, que o humor é pesado, que não tem nada a ver. Gente, o teatro na sua origem sempre foi assim. Porque a encenação era o importante. O que ia ser encenado tinha que transmitir uma mensagem e provocar uma reação na plateia. De medo, de pavor, de ranço. Então, esse brincar com o humor no teatro já era das comédias gregas, é da origem do teatro grego. Então, Artaud, ele estava retomando esse sentido originário das duas vias fundamentais, que é o humor e a poesia. Ele não estava trazendo nada novo, ele não estava querendo reinventar a roda. Ele só estava retomando esse sentido. Era retomar o sentido desse teatro que estava se perdendo. Retomar isso, reconstruir isso, refazer esse sentido do teatro grego. E aí a gente vem no teatro ritual. O teatro ritual que Antonin Artaud tanto se inspirou, tanto se construiu, e aí eu coloco aí para vocês uma imagem muito conhecida da religiosidade cristã, né? O La Pietà, o Cristo morto no colo de Maria, a Virgem piedosa, a Virgem das dores, a Mãe da piedade. O teatro é, antes de tudo, ritual e mágico, isto é, ligado às forças e baseado em uma religião, crenças efetivas e cuja eficácia se traduz em gestos. Gente, aí agora eu saio um pouquinho do cristianismo e vou lá na origem politeísta da Grécia e da Roma Antiga. O teatro, as tragédias, elas estavam ligadas à crença deles. Ela estava ligada a transmitir noções de ensino moral, de conduta cidadã para os homens daquela época. Então elas tinham como finalidade mostrar o certo e o errado. Mostrar a noção de pecado, de erro. Aí você pensa que essa questão humana, ficar apontando pecado, ficar mostrando erro. Não, gente.
Talvez agora no cristianismo ficou uma situação assim, talvez que alguns acham extrema, outros acham que não é necessário isso, mas na origem do teatro, o teatro já tinha essa função, não nessa visão só religiosa, mas na visão social, né? A postura ética do cidadão, o certo e o errado. Haja visto que grandes documentos da ética e da moral no direito são remetidos a quê? Ao modo de vida grego e romano. Grandes normas do direito, da advocacia, até hoje, vêm dessas fundamentações éticas e morais da Grécia Antiga, que eram mostradas nas tragédias gregas, que estavam ligadas ao que eles acreditavam, que agradava ou desagradava os deuses. Por isso a questão de enxergar o teatro como um ritual. E aí onde entra no que eu acredito, no que eu busco para o meu teatro. O meu teatro deve levar as pessoas a buscarem uma conduta de relacionamento social bom, saudável. Naquilo que ele acredita, na sua fé, seja cristã, seja politeísta, seja espiritualista, desde que esteja numa ética moral de boa convivência. Essa é a finalidade do teatro. Essa é a finalidade do teatro. Fazer com que as pessoas tenham uma conduta moral e social. Talvez você que está assistindo vai discordar de muita coisa, e aí eu convido, comenta aqui, eu quero fazer esses comentários de vocês um aprendizado, uma melhora no meu estudo. Quero ler mais, estou lendo e vou ler mais sobre teatro ritual de Arthur. Não vou ficar só no que eu li na minha graduação, mas eu quero me aprimorar, eu quero melhorar esse teatro ritual. Mas o teatro ritual de Arthur estava propondo essa análise, né? O teatro é um ritual mágico, está ligado à religião, uma crença efetiva. Seja você cristão, seja você umbandista, seja você espiritualista, seja você agnóstico, seja você místico, eclético, seja qual for a sua crença. O teatro é algo mágico que vai fortalecer o seu ritual, que vai fortalecer e vai aprimorar a sua fé, certo? Então ele está ligado a rito. O teatro está ligado a ritos. Quando você vê no teatro uma mensagem, isso vai fazer com que você se ligue a alguma ideologia, alguma filosofia, alguma crença, certo? Então é uma necessidade mágica espiritual. O teatro não está simplesmente uma literatura para entreter. É algo para que a gente possa acreditar. E aí onde eu coloco esse título, né? A poética da fé. Arthur vê o sintoma de decadência do teatro moderno e a sua falta de eficácia. Essa eficácia mágica e real, que pode ser definida como a dissolução de uma poesia em seu estado bruto. Então, a gente começa a ver o teatro só como entretenimento, a gente para de enxergar belezas e a gente começa a ficar bitolado só em alguns conceitos e a gente não percebe a poesia bruta, né, que existe no teatro. Essa poesia bruta que enriquece, que aprimora os nossos conhecimentos. Né? E aí você vê nessa imagem, né, de um espetáculo onde eles estão mostrando uma dança indígena. A dança dentro de uma aldeia indígena não é simplesmente dança, como você vai ali num forró, num raça-pé. Não é simplesmente uma dança clássica, um balé clássico, aquela coisa europeia da beleza do espetáculo. Não. A dança dentro de comunidades primitivas, ela tem uma finalidade ritualística. Tem que ser feita como foi ensaiada, e aí onde entra a questão do rito ensaiado, porque se não for feito como foi preparado, não alcança o intento da sua fé. Uma dança do fogo nas nossas aldeias indígenas tem todo um sentido, tem todo um ritual, que desde a criança já é trabalhado. O rito do nascimento, quando uma criança é concebida, né, quando a mulher fica grávida, dentro das aldeias africanas, tem todo um ritual. O rito de escolher o nome
desse novo ser, tem também um ritual. Então todo é uma poesia bruta, em estado bruto, que tem que ser trabalhada com cuidado, porque tem uma mágica espiritual ligada. Então é a poética da fé, a poesia da fé. Então, a partir do momento que eu começo a compreender isso, eu começo a dar valor nos rituais que eu acredito e nos rituais dos que acreditam diferente de mim, e começo a perceber a necessidade de um equilíbrio, e começo a entender que humanamente a humanidade sempre caminhou com essas diferenças, e essas diferenças é que criam um certo equilíbrio. Se faltar quem crê diferente da minha fé, vai ficar meio que vazio, vai ficar algo estranho, vai ficar algo que oprime o ser humano. Então é necessária essa diferença de fé, essa diferença de rituais, porque é elas que são as poesias em estado bruto que vão fortalecer a humanidade, que vão fazer a humanidade compreender os seus intentos. Então, o que Artaud propunha, uma nova tragédia. Artaud queria criar um teatro de comunicação com o universal, que teria um sentido físico de atingir os nervos e a sensibilidade com uma nova tragédia, mas agora sobre vestes metafísicas do humor e da poesia. Então ele usava a comédia e a tragédia trabalhando juntos agora, não mais aquele contraponto, porque lá na Grécia Antiga a comédia estava aqui, tragédia aqui. A tragédia era sempre vista como o espetáculo por excelência, porque tinha seriedade, mostrar, transmitir ensinos morais. A comédia era vista como segundo plano, como segundo lugar sempre. Nos festivais gregos, então, a comédia raramente vencia os grandes festivais, porque ela era tida como um insulto em alguns momentos, né? Porque ela criticava, ela satirizava situações religiosas e políticas, e isso desagradava quem estava no poder, né? Mas agora Artaud traz um paralelo. O humor e a poesia também podem ser úteis, podem ser possíveis de trabalhar juntos. Então é interessante a gente parar e pensar, né, nesse contraponto, nesse ponto de equilíbrio entre humor e poesia que Artaud propunha. E a figura do ator, né, para atuar, ou Artaud, né, Artaud, ele assumiu uma característica centralizadora, né, pois ele via que o trabalho do ator, né, em função da encenação, e não como uma expressão de personalidade do mesmo, né. O ator, para vestir a peça, para vestir o texto no teatro ritual, no teatro de Artaud, ele tinha que estar preparado para algo mais forte que as suas convicções, algo que pudesse ir além do que ele acreditava. Não era simplesmente ser um bom intérprete, um bom ator ali para vestir aquele personagem, fazer o anjo de O Alto da Barca do Inferno, mas ele precisava estar pronto para bater de frente com as suas próprias convicções. E por isso o teatro de Antonin Artaud, ele, naquele período, ele se torna, e até hoje, porque quando a gente vai a fundo, a gente vai encontrar pessoas que vão achar absurdo o que a proposta do teatro ritual traz. Então, o ator tem que estar muito preparado para bater de frente com o que ele acredita, para enfrentar as suas convicções sociais e morais, para que ele possa vestir aquele personagem, para que ele possa se dispor naquele personagem. Não basta simplesmente ser bom, não basta simplesmente ser o grande ator. Ele tem que estar pronto para enfrentar as suas convicções. E ao enfrentar as suas convicções, ele vai criar esse diferencial na peça. Não sei se ficou claro, mas Artaud, ele centraliza no ator uma necessidade de extrapolar, né, vamos usar essa palavra, extrapolar a sua
excelência de interpretação. Não é só decorar um texto, não é só vestir um figurino, é você conseguir transmitir para você mesmo essa verdade em cena. E aí a gente vai trazer aqui um pouquinho de Stanislavski, né? A fé na verdade cênica. E o sentido dado para o ator, né? O teatro da crueldade era um sentido cósmico, né? Que não haveria vida nem realidade. A crueldade poderia ser traduzida como um turbilhão de vida, né? O núcleo de criação. E aí vem no que eu gosto, né, do teatro. Por que o teatro ritual me encanta? E eu que saí antes de ir para a formação em cênicas, eu parti do teatro religioso, do teatro católico. Então, o teatro da crueldade. Mostrar uma cena pesada, marcante, que talvez cause medo, pânico, susto, revolta. Para quê? Para provocar a plateia. Que a plateia precisa ser provocada a sentimento para que ela reflita. Porque simplesmente não provocar com esse sentimento, não provocar reação na plateia, simplesmente achar bonito por achar bonito o espetáculo. O sentido do teatro da crueldade, ele é essa provocar, mostrar a realidade e nessa realidade fazer com que a plateia pense. Convidar a plateia ao pensamento. Isso que Antonin Artaud queria. Isso que Antonin Artaud proporcionava e provocava. Então, essa é a compreensão que eu trago. E talvez vai contra talvez o que alguns de vocês, até mais experientes que eu, que vão assistir esse vídeo, pensam no teatro ritual, mas compartilhe, por favor. Né? Vai ficar aí nos comentários, na descrição do vídeo, os meus contatos, e eu estou aberto a conhecer, a melhorar o meu aprendizado sobre o teatro ritual. Mas até hoje é o que eu vejo do teatro ritual e é o que eu identifico dentro do meu trabalho e é o que eu tento levar. A plateia precisa sentir, ela não pode simplesmente estar ali assistindo. A tragédia grega, ela era montada para provocar reações de medo, de pavor, de autopunição. O teatro, ele tem essa verdade, tem esse encontro, e é interessante quando a gente começa a pensar nesse teatro, não só como entretenimento, não só como pensar o teatro para entreter. E aqui ficam as nossas referências, né? O Gustavo Bastos, filósofo e escritor, no seu blog poesiaeconhecimento.blogspot.com, que é de onde eu tirei esse rápido resumo, porque tem muita coisa, porque se eu for pegar tudo que você tem sobre Antonin Artaud, haja slides para a gente conversar aqui, haja tempo, mas eu vou tentar trazer outros vídeos, outras playlists para que a gente possa conversar e trocar ideias e quem sabe até um bate-papo aqui virtual com outros atores, outros produtores, outros diretores e professores que também se inspiram na experiência de Antonin Artaud. Muito obrigado a todos vocês. Beijo no coração e fiquem com Deus.